Lixo, muito lixo. Frederico Ozanam, Vasco da Gama, Recife. O lixo tá nesse canto aí. Antes da chuva grande. Já faz um mês que ela fala assim, e o lixo aqui, ninguém recolhe. Eu sei que o lixo entope a galeria. De quem é esse lixo? De quem? Bom, o pessoal lá está dizendo que já não é do morador, é da prefeitura, porque faz um mês que o lixo está lá. Entendeu? É diante da chuva, faz um mês. Em nota, a Ilub diz que vai enviar uma equipe, vai recolher esse material na Frederico Ozanam, no Vasco da Gama, viu? É muito lixo, né? Imagina, isso cai na galeria, isso cai num canal e vai entupir tudo. Já estamos aí numa situação lamentável. Já eu vou mostrar aqui um site ajudando a localizar pontos de arrecadação, doações aí perto da sua residência em Pernambuco. Você vai ver já comigo aqui no nosso programa. Deixa eu falar sobre essa questão das inundações, os deslizamentos, Recife e região metropolitana. Nós estamos aqui com o engenheiro civil, Arthur Coutinho. O Arthur, ele é professor das disciplinas de drenagem urbana e hidrologia da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, professor Arthur Coutinho, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde a toda a audiência. O senhor até me desculpa, mas chega a me dar uma canseira, né? A gente recebendo essas denúncias todas da população, 128 vítimas fatais, né? E as providências que o governo fala, né, não são providências que possamos dizer assim, amanhã, depois, não vai acontecer de novo. Infelizmente. Tem jeito para não acontecer esse tipo de tragédia aqui no Recife, região metropolitana? Primeiro, eu gostaria de ser solidário, né, a todas as vítimas. Nós temos aí aproximadamente, né, 128 São, né, 128, mortos. Até agora que a gente saiba. Até agora, e mais de 10 mil desabrigados. E quando a gente observa essa tragédia, fica parecendo que não existe tecnologia, não é que não existem ações de engenharia, ações imediatas, né, também ações em médio e curto prazo que possam ser feitas para que a cada ano isso não fique parecendo assim, um episódio revisto de um filme. Né? Eu fico pensando aqui, por exemplo, agora mesmo, está aqui essas imagens aqui desse morro. Né? No helicóptero, isso aqui é do morro. Um morro desse, que a pessoa constrói, né, na barreira, a pessoa fica cortando a barreira. Corta a barreira, faz uma casa. Aí o de cima cortou mais acima, quase no nível do telhado, faz outra casa. E lá vai por aí. Né? Se uma desaba lá de cima, vai cair nas de baixo. Esse tipo de situação, o que o poder público deveria fazer? Olha a imagem, olha essa imagem. Não, volta um pouquinho para mim a imagem. Essa aí. Pronto. Um negócio desse. Nós temos Pode frisar, filho. Pode frisar. Nós temos aí diversos problemas, né? Nós temos problemas aí de falta de proteção superficial, porque o grande problema, assim, se a gente pudesse considerar o morro como ser humano, o problema para o morro é a água da chuva que infiltra. Sim. Então a gente precisa, na verdade, fazer amplas ações de drenagem, não é tanto na parte baixa das cidades, da região metropolitana, quanto na parte alta dos morros, a gente precisa resolver a questão da drenagem. Não é? E no caso particular aí do morro, não é? A gente tem ocupações que não seguiram uma lógica, não teve um planejamento. Não tem lógica. E aí a gente olha essa barreira, olha essa outra. Mas existem diversas questões que estão interligadas, Cardinô. Por exemplo, a questão do déficit habitacional. É uma questão clássica que precisa ser resolvida, mas a gente tem uma questão aí do saneamento. Então, por exemplo, todas essas residências, se você pegar e cortar aí, por exemplo, algumas dessas imagens, você vai ver que tem canos saindo. Aqui, ó. Exatamente, ou seja, as águas servidas... Não, me dá aqui, frisa aqui. Não, a imagem anterior, meu filho. Aqui, ó. Prenda aí. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Eu estou mostrando aqui. Na tela é cano. Aqui. Isso. Então, assim, toda a água de esgoto, ela é lançada na barreira. Certo? E o que acontece? Nós, assim, o que a gente está temendo, na verdade, é uma tragédia ainda maior. Por quê?
Porque a gente está no início do que a gente chama de quadra chuvosa da região metropolitana do Recife. Ou seja, normalmente 70% da chuva, ela cai em 4 meses. Isso desde que Recife é Recife, de 1920, 1950, 1960, ou seja... É histórico isso. É histórico. E às vezes o pessoal fica dizendo, é a maior chuva de não sei quanto tempo. Sim, pode ter crescido uma coisa ou outra, mas vem há muitos anos. As mudanças climáticas, elas são uma realidade. No entanto, a gente sabe que mais da metade da chuva prevista para o ano todo vai cair em 4 meses. Maio, junho, julho e agosto. É como se você soubesse o momento em que o ladrão fosse roubar sua casa. E não toma providência. E não toma providência. Então, assim, a gente tem aí um avanço enorme nos modelos de previsão meteorológica. A gente acabou de ouvir lá o meteorologista da APAC. Eu falei com o meteorologista, o Thiago, né, e eu quis, assim, foi provocativo, dizer assim, mas você avisou a governo, prefeitura, federal, avisou a todo mundo. A previsão da APAC é excelente. A questão é o que é que o decisor ele toma com a informação, que decisão ele toma com a previsão da APAC. Não é? Então, por exemplo, nós deveríamos estar falando aí, na verdade, em rotas de fuga, não é? Em pontos seguros como associações comunitárias, escolas, pontos seguros para que a população, numa situação dessa de risco, ela pudesse já ser treinada no período seco, certo? Para que ela pudesse ocupar. E aí a gente precisa também de um diálogo maior com a população. Digamos assim, é preponderante que tenhamos aí, por exemplo, um cadastro imediato das pessoas que moram em áreas de alto risco. Por exemplo, a gente tem vários estudos do Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRM, que já indica as áreas de alto risco, isso está mapeado. E isso é público, para todo mundo ver. Então, assim, eu acredito que a gente precisa se munir dessas informações, não é, para tomar decisões imediatas. Não é? Existem, lógico, as obras de engenharia, como você vem cobrando, né? A parte dos muros de arrimo, reforço de solo, proteção desses taludes, mas quem está em área de alto risco precisa ser retirado de maneira imediata, de modo que a gente não amplie mais essa tragédia, ou nesse inverno ou no próximo. Então, na realidade, tem que haver um planejamento, né, para que faça as obras necessárias. Isso. E tem lugar que parece que não tem jeito, tem que retirar mesmo o morador. Tem que retirar. Porque, veja, isso fica parecendo como uma roleta russa, certo? Aconteceu uma chuva, não houve nada, e depois 2 semanas, 3 semanas fica seco, não é? E aí cria uma sensação que eu chamo de falsa sensação de segurança, não é? E hoje, o meteorologista falou em 60 milímetros em 3 horas, você pode ter... Qual o grande risco hoje que a gente corre? Ele falou que nesse sábado já vai chover parecido com hoje. Mas o acumulado do ano, na verdade, faz com que nossas barreiras já estejam muito úmidas. E, basicamente, na engenharia, a gente estuda que quanto maior a umidade nessas barreiras, menor a resistência e maior esse risco, por exemplo, a deslizamento. Então, o acumulado, na verdade, nesse mês de maio já foi muito, assim, elevado, né? O valor muito elevado de chuva e de água no solo. Então, assim, o que poderia estar sendo feito de imediato era, vamos identificar, não é, as regiões de altíssimo risco e os moradores que estão lá e vamos retirar essa população, não é, durante toda essa quadra chuvosa, não é, até agosto. Então, se você pegar e você for buscar aí nos jornais, historicamente, não é, a maioria dos deslizamentos, não é, e dos grandes acidentes, eles aconteceram nesse período, não é? E assim, não é porque choveu muito em maio que junho, julho e agosto vai ser seco. Não é verdade isso. Assim, Não é assim que funciona. Entendeu? Então, assim, as estatísticas elas já mostram que vários meses, vários anos, né, no passado, em que choveu bastante em maio, aconteceu chuvas fortes, né, no final de junho, no início de julho. Eu queria, inclusive, chamar a sua atenção e também do público, porque nós tivemos esses eventos na região metropolitana. E nós sabemos que nesses mesmos meses, muitas vezes há chuvas muito fortes também na Zona da Mata, no Agreste. E na Mata Sul. E tem as chuvas fortes também no sertão em determinados períodos do ano. Sim, sim. Acontece, sim. Todo mundo sabe disso. Sim, né? Sim. Podemos ter eventos agora pelo interior ainda esses meses. Podemos, existem 2 problemas clássicos. O problema dos morros e o problema das áreas ribeirinhas, das partes baixas dos rios. Então, basicamente, todo o rio, ele tem um leito menor. Por exemplo, se você chegar ali perto do Cinema São Luís, novembro, dezembro, você vai ver o Capibaribe lá correndo no leito menor dele. Nos períodos desses assim, chuvosos, ele ocupa o que a gente chama de leito maior. É como se o rio estivesse abrindo os braços. E ele ocupa aquela
ele ocupa um espaço que ele desenhou durante milhares, né, e centenas de anos. Na verdade, a população que está nessas áreas ribeirinhas, né, o plano diretor deveria prever a retirada dessa população, porque é um evento certo que aquilo vai inundar. Perfeito? É certo. Então, assim, eu acredito que é importante assim, que se tenha mais proatividade, digamos assim, do poder público. Tomar providência. No sentido de tomar providências assim, imediatas, e também a gente precisa pensar as cidades em médio e longo prazo. Perfeito? Então, a China, a França, os Estados Unidos já vem implementando um conceito de cidade esponja. Não é? Existem tecnologias, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, lá no Rio de Janeiro e São Paulo, o pessoal usa o piscinão. Piscinão. Por exemplo, que na verdade chama de reservatórios de detenção, reservatórios de retenção, que não precisam ter aqueles tamanhos todos para cá, para Recife, mas se inseridos em pontos estratégicos, podem o quê? Facilitar a mobilidade. Não é? Não alagar tanto. Não alagar tanto. A gente sabe que é incomensurável o prejuízo da perda de uma vida humana, mas existem outros prejuízos, né? As escolas que ficam fechadas, a população que tem contato direto com água contaminada, não é? Devido a esses alagamentos. A leptospirose vem aí, a gente sabe. É o trânsito que fica, ou seja, eu acredito que Recife, região metropolitana, poderia ter uma grande oportunidade assim, de dar exemplo do ponto de vista de utilização de técnicas de engenharia que já são disseminadas pelo mundo, tanto na parte baixa quanto das partes altas da cidade. Professor, muito obrigado pela entrevista. Cardoso, eu que agradeço. Vamos aí. Vamos continuar cobrando, né? Como disse o professor aqui, que se essas prefeituras da região metropolitana, juntamente com o governo, tanto estadual como federal, se unissem para tomar atitudes mesmo, né? Para não ficar nesse mimimi, nessa conversa mole. Tá? Ninguém aguenta mais essa politicagem nesse país, não. Vamos fazer alguma coisa pelo povo.